Fala galera, sou o professor W. Gabriel, vindo aqui conversar sobre marketing com vocês. Mas hoje eu vou expandir um pouco mais esse horizonte. Vou falar sobre a área de gestão como um todo e algo que me intriga desde que eu comecei a dar aula 11, 12 anos atrás. Eu dou aula de especialização em alguns estados brasileiros, por exemplo, Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, enfim. E eu vejo que é uma constante a reclamação dos alunos quanto à aplicabilidade desse conhecimento no mercado de trabalho. Bem, eu refleti um pouco sobre isso e eu comecei a perceber que existe uma culpa meio a meio aí nessa história, metade da instituição de ensino e metade também dos próprios alunos. Claro que a instituição de ensino ela precisa oferecer professores qualificados e atualizados, modernos, com conhecimentos atuais, precisa oferecer uma infraestrutura de biblioteca que os alunos possam acessar, não só física, mas também biblioteca online, precisa oferecer metodologia de ensino e não simplesmente ficar jogando o professor lá sem nenhum método de ensino, sem o professor ser treinado para isso, Ela precisa ensinar o professor a ensinar também, senão o professor pode ficar naquela de sempre se tornar desatualizado e passar isso para o aluno. Então cabe à instituição de ensino, sim, também investir nessa modernização. Mas onde é que está o papel do aluno? Isso também é interessante de se refletir. O aluno ele precisa aprender como aprender a área de gestão. Isso é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo prático que aí a gente consegue entender melhor. Por exemplo, eu tenho uma aluna que uma vez chegou para mim e falou assim: poxa Gabriel, eu entrei num curso de administração, passei muitos anos no curso de administração e quando eu saí do curso de administração eu não consegui ter coragem de assumir um cargo bacana, um cargo melhor, porque eu tinha medo de não saber aplicar aquilo. A faculdade, segundo essa minha aluna, não tinha passado a ela um conhecimento necessário, aplicado, para que ela se sentisse suficientemente potente para assumir aquele cargo ali. Então esse sentimento de impotência que na verdade ela teve, ela atribui à instituição de ensino. E aí ela continuou o comentário dizendo: então eu estou na especialização, por exemplo, e vejo que a especialização está seguindo meio que o mesmo percurso, Ela não está fazendo essa aplicabilidade do conhecimento no mercado de trabalho e eu não sei por onde começar. Por exemplo, chegou um consultor e me pediu um plano, me faz um plano aí de negócios, ou então, por exemplo, um plano de marketing, e eu não sabia por onde começar. Uma espécie meio de desespero, ela chegou para mim me pedindo alguma solução. E aí eu dei uma solução para ela que eu acho que serve para alguns de vocês que também estudam a área de gestão. Toda vida que vocês forem entrar em qualquer curso desses, seja de graduação, especialização, curso de curta duração, que muitos chamam de extensão, qualquer tipo de curso presencial, curso online, enfim, tenha um objetivo a ser realizado. Se você não entrar nesses cursos com um objetivo a ser realizado, você vai se perder no meio do curso. Você não vai ver sentido nenhum em estar nesse curso e você vai perceber que isso é uma constante. Talvez você tenha passado por isso muitos anos, durante a sua graduação inteira, e chegou no final da graduação, você olhou para suas mãos e não tinha nada de concreto para poder oferecer. Então, quando você for entrar nesse tipo de curso, observe muito bem qual é o projeto concreto que você quer executar. Se é a sua empresa, se é uma ideia, se é o empreendedorismo dentro da própria empresa onde você já atua, onde você já trabalha, e um cargo que você quer galgar, enfim. O que você quer efetivamente fazer com aquele curso na sua vida? Quando você tem esse propósito e define esse objetivo, um objetivo concreto a ser realizado, pode prestar atenção, Disciplina a disciplina, você vai ver conhecimentos específicos que vão contribuir para esse seu caso concreto. Mas se você for para as aulas simplesmente deixando a coisa rolar, deixando o tempo passar, visando talvez só o diploma que vai vir no final, aí você não tem como reclamar da aplicabilidade, Porque a aplicabilidade, ela é praticamente diária. Se você tem aulas frequentemente, a mesma frequência das suas aulas tem que ser a frequência da aplicação que você vai fazer desse conhecimento na sua atividade. E aí eu vejo muitos alunos assim: olha, qual foi a sua intenção de fazer esse curso de especialização, ou esse curso de MBA? E aí, independente do estado, independente inclusive da região, se Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, eu já dei aula em todas essas regiões, independente da localização, a resposta é muito parecida. Não, eu estou pensando em aprofundar os meus conhecimentos, eu estou pensando em acumular um pouco mais de conhecimento sobre essa área,
cara, eu achei essa área interessante. Meu amigo, onde é que você vai aplicar isso? Você já tem uma empresa, você já tem um negócio, é a sua empresa atual em que você está atuando, a ideia que você quer colocar em prática, onde é que você vai aplicar isso? Porque a cada dica que eu der, a cada sugestão que eu fizer, se você não anotar com a cabeça de quem vai aplicar isso, simplesmente pode ser o melhor professor. Esse conhecimento vai morrer, esse conhecimento vai embora. E aí alguns alunos chegam para mim e falam assim, ah, Gabriel, eu gosto desse teu método porque você já tenta puxar aí um caso prático para a gente aplicar e tudo, mas o problema é que muitos professores não fazem isso. E aí, gente, eu falo para vocês que são alunos, se o professor não faz isso, peça ao professor para fazer isso. Chega no primeiro dia de aula, na cara de pau mesmo, e chega assim, professor, é o seguinte, é porque eu tenho uma empresa e eu vi aqui que o senhor deu algumas dicas, eu queria canalizar essas dicas para a minha empresa. Se o professor for minimamente consciente, e a maioria dos professores, felizmente, eu acredito nisso, né? A maioria dos professores tem essa intenção positiva quando o aluno vai atrás, o professor vai dar essas dicas, vai canalizar esse conteúdo, esse conhecimento para aquilo que você pediu. Então chegue junto do professor, não fique com aquele medo de deixar para a última aula, ou só quando o professor passar uma avaliação ou algo parecido. Perde isso. Entre na cara de pau mesmo e chegue lá, professor, porque eu tenho uma empresa, sei lá, uma empresa de confecção, que eu fico tentando sempre colocar a produção aumentada, eu sempre tento jogar uma ação de marketing, pensar assim as ideias, mas nunca dá certo, eu não consigo ver por onde que começa. O professor vai dentro daquele conhecimento dele, para você, estruturar o conhecimento e bolar junto com você algumas dicas para você sair dessa lama, né, que aprisiona os seus pés. Um aluno, por exemplo, chegou para mim e falou exatamente assim, que ele tinha uma empresa, essa empresa era da área de confecção, era uma empresa familiar, né, era a empresa do pai dele, e ele queria sempre dar as ideias, que ele tinha muitas ideias, mas infelizmente o pai dele não aceitava essas ideias e às vezes até ele mesmo não acreditava nessas ideias. E conversando um pouco mais sobre as ideias, eu detectei um ponto que era básico. A organização dessas ideias simplesmente não acontecia. Não é porque é o pai dele que recusava a ideia que ele estava dando ali, não. Qualquer empresário iria recusar a ideia dele porque ela não está suficientemente sólida, suficientemente defendida e embasada para qualquer pessoa que esteja sã possa colocar dinheiro ali para poder investir. Então o que você precisa fazer? Para começar essa história inteira, você precisa entrar na fase de planejamento. Você precisa ter base sólida sobre os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, concorrentes diretos, que são aqueles concorrentes que tiram clientes seus. Isso já começa a dar uma base ao seu argumento. Você precisa defender as suas ideias dentro de um posicionamento que é o posicionamento que a empresa tem. Ou então, uma ideia de um reposicionamento. Você precisa diagnosticar muito bem o seu público-alvo para poder você dar essas ideias e defender dizendo assim, mas o nosso público-alvo é dessa faixa etária, tem essa renda, mora nessa localização, tem essa ocupação, tem tal comportamento, psicograficamente ele tem isso na cabeça e isso faz com que a sua ideia seja mais embasada. Como é que aprende, então, dentro de um curso de gestão? Aprende dentro de um curso de gestão quando você aplica esse conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser aplicado em algum case que o professor tiver, mas particularmente, eu não sei se porque eu uso muito uma metodologia construtivista, eu gosto de pegar muito a realidade dos próprios alunos para poder trabalhar essa realidade, formando ali os seus cases. Mas alguns professores trazem outros cases, ou você embarca num case que o professor trouxe, ou então você apresenta o seu próprio case e diz, professor, com licença, é porque eu queria trabalhar esse seu conhecimento aplicado ao meu negócio. Como é que eu posso ativar esse conhecimento dentro do meu negócio? E aí eu trago a última historinha de hoje, que foi um aluno que disse assim, professor, olha, o meu trabalho eu não posso fazer em cima de um case muito grande porque eu tenho um case pequenininho, eu faço entregas de alimentação à distância, o delivery de comida mesmo, e aí eu entrego pizza, eu entrego refeições em marmita, e o meu faturamento é muito pequeno, o meu faturamento é de R$3.000, no máximo às vezes bate R$4.000, quando eu tiro os custos, aí fica um lucro muito pequeno para mim. Estou pensando até em largar isso e virar funcionário de novo, arranjar um emprego em algum outro local. E aí eu perguntei para ele assim, o seu fôlego é de quantos meses? Aí ele, professor, eu estou estimando uns 3 meses para acabar meu fôlego mesmo, porque eu estou pensando que talvez não dê certo essa minha ideia. Aí eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer um plano de marketing legal e canalizando um pouco mais para o marketing digital. Vamos trabalhar desse jeito e vamos pegar esses 3 meses com o nosso período teste. Vamos ver se realmente a gente tem resultado. E aí eu fiz com ele um plano de marketing. O que é um plano de marketing? Eu vou analisar toda a conjuntura de ambiente, fatores econômicos, tecnológicos, socioeconômicos, etc. e tal. Vou analisar os principais concorrentes, vou fazer aquela velha análise SWOT que a gente tanto ouve falar nos cursos de administração. Faço uma boa descrição de público-alvo, de posicionamento de mercado, de marca, de objetivos e metas, e aí eu desço na estratégia. Na estratégia eu tenho as melhores ideias sobre a melhor vantagem do meu produto, o melhor preço ou dinâmica de preço ou promoção de preço que eu venha fazer, a melhor dinâmica de localização, de logística, enfim, a dinâmica de pessoas, como é que eu vou vestir meus funcionários, ou se eu vou ter ou não funcionários, e a dinâmica promocional, que é o que mais a gente conhece, que é a parte de publicidade. Depois de tudo isso, estabeleço um cronograma, que o nosso era ali limitado em 3 meses, e depois bato no orçamento para estar dentro do que o meu bolso cabe. Então não posso estourar o meu bolso, né? Estabelecemos tudo isso, fizemos esse planinho aí rapidinho e ele começou a colocar em prática. E aí eu tive a felicidade de essa semana ele me procurar e dizer assim: professor, queria agradecer, consegui aumentar meu faturamento para R$8.000 agora. Aí eu, pô cara, legal, R$8.000, mas assim, o teu custo também aumentou. Aí ele falou: professor, dentro daquela lógica da gente enxugar algumas coisas que eram desnecessárias, meu custo diminuiu. Então o que era um faturamento baixo começou a ser um faturamento interessante. Aí foi quando eu falei para ele o seguinte: pois então agora comece a pensar no futuro. Veja quais são as oportunidades que você tem de crescimento e de expansão, mas crescimento sustentável, não um crescimento translocado, um crescimento sustentável. Analise cada vez mais o pensamento do seu consumidor. Faça pesquisas de opinião, porque o seu consumidor muitas vezes sabe até mais do que você sobre o que é o seu produto, sabia? Porque ele tem a opinião e, no final das contas, é ele quem vai comprar. Prestem muita atenção nesses critérios e vamos ver agora para os próximos 6 meses. Aí ele disse assim: professor, com o que eu estou ganhando hoje, eu já esqueci a ideia de voltar a ser funcionário de uma empresa e resolvi cair mesmo de cabeça nessa ideia. Isso foi uma historinha que é rápida, talvez nos próximos vídeos eu conte se ele realmente conseguiu expandir essa história, mas o interessante é que isso pode ser feito não necessariamente com pessoas que têm empresas novas, mas também pode ser feito com quem já tem a sua empresa estabelecida, que está aí num momento de baixa, está caindo um pouco na curva de crescimento, e aí quer fazer um reposicionamento para poder se relançar no mercado. É possível fazer o mesmo planejamento e conseguir obter esses resultados. E digo mais, é possível ser feito isso também para quem quer continuar sendo funcionário de uma empresa. Por que não um funcionário de uma empresa que era assistente e vai virar analista, depois vira assessor, depois vira coordenador, quem sabe um gerente, talvez um diretor? Hein? É possível? Isso se chama intraempreendedorismo. Então é possível ser feito esse empreendedorismo dentro da própria empresa em que você atua, galgando aí alguns cargos, mas sempre em cima de bases sólidas, um planejamento firme, uma postura que dê uma certa confiança a quem validar esses cargos e, obviamente, que muitas vezes é o que mais o gestor quer: resultados, mas resultados explicáveis, resultados que você diga: eu fiz isso para atingir isso e alcancei isso. Quando você mostra que você tem conhecimento sobre essa área e apresenta esses resultados, você obviamente transmite mais confiança para alcançar um cargo maior. Então, gente, para finalizar, a minha mensagem é: se você é da área de gestão, se você é um aluno dessa área de business, de governança corporativa, marketing, finanças, contabilidade, comunicação, enfim, toda vida que você entrar num curso desse, tenha em mente um projeto a ser desenvolvido. Uma empresa sua, uma ideia a ser construída, uma empresa de um amigo, uma empresa da família, um negócio, porque você está trabalhando numa área de gestão. E por mais que você queira, inclusive a área acadêmica, ter um projeto a ser construído, vai lhe dar um diferencial competitivo até para dar aula também. Foi um dos meus grandes diferenciais. 40 e poucos projetos, quando eu comecei a dar aula, fez o grande diferencial para eu começar a dar aula nessa área de gestão, ser convidado pelas instituições para dessas aulas, inclusive Brasil afora. Essa é a dica, moçada. Um grande abraço para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai conversando talvez sobre o que é planejar, né? Como é que eu planejo isso para atingir esses resultados que eu falei nessas histórias aí. Um grande abraço e até a próxima.